Era um dia como qualquer outro para a população de Garanhuns, no agreste do estado. Mas não para o padre Osana. Ele não aceitava mais ter sua honra questionada. Ele queria se defender daquelas acusações. Resolveu então procurá-lo. Já tinha feito várias tentativas na intenção de persuadi-lo de sua suspensão. Queria que ele próprio verificasse todas as denúncias e boatos que surgiram. O que mais o perturbava é que de pouco adiantaram seus esforços. Ele não o escutava. Agora, teria que fazer. E atenção, atenção! Assassinado por um padre, o bispo de Garanhuns. Com 3 tiros, o pároco de Quipapá, padre Osana de Siqueira e Silva, assassinou o bispo de Garanhuns, Dom Expedito Lopes, no Palácio Episcopal. O prelado foi baleado com 2 tiros na região torácica e o terceiro no braço esquerdo. Várias transfusões de sangue foram feitas e uma equipe médica do Recife foi trazida pelo prefeito de Garanhuns, Dr. Francisco Figueira. Houve colapso de sua pressão arterial e perda do pulso. Dom Expedito entrou em coma, vindo a falecer às 2h15 da madrugada desta terça-feira, 2 de julho. Esta história sempre me fascinou desde quando vi a notícia da morte do bispo pelo rádio. Resolvi então, quase 50 anos depois, escrever um livro sobre tudo aquilo. Queria entender o que levara um padre a matar um bispo e ir contra tudo que pregava em seus sermões. Para mim, eram 2 batinas tintas de sangue num crime que abalou a Igreja Católica. O crime do padre Osana. Na época do crime eu tinha uns 20 anos e trabalhava no jornal O Monitor, lá de Garanhuns. Assim que eu vi na rádio a notícia da morte do bispo, saí correndo para o jornal. Passei a madrugada acompanhando a agonia de Dom Expedito Lopes, que só morreu depois de horas de sofrimento em cima de uma cama de hospital. Foi de grande repercussão, não só aqui em Pernambuco, como em todo o país, porque vocês imaginem, há meio século, o padre matar um bispo. Isso é uma coisa muito grave e que tinha uma carga emocional muito elevada. Na época, foi um crime que teve repercussão universal, mundial. Pessoas amigas nossas que estavam, por exemplo, Valdemar Lopes, poeta, amigo nosso, estava no Canadá. E quando abriu os jornais pela manhã, estava a notícia do crime de Padre Osana. Durante o velório, houve muita comoção das mais de 30 mil pessoas que foram até a Catedral de Garanhuns dar o último adeus a Dom Expedito Lopes, que morreu com apenas 43 anos. Eu cheguei lá, a cidade estava em plena efervescência, né? A cidade tumultuada. A cidade não se conformava com a morte do seu bispo, né? Apesar do padre de não ser o bispo mais simpático de Garanhuns. A história do assassinato de Dom Expedito ganhou a boca do povo e virou tema de reportagens, livros e folhetos de cordel. Não por acaso, Osana foi o terceiro padre na história da Igreja Católica em todos os tempos a assassinar um bispo. O primeiro crime ocorreu na França no dia 3 de janeiro de 1857. O padre Louis Verguer esfaqueou com um punhal o bispo de Paris, Dom Augusto Cibot. O segundo crime aconteceu na Espanha, em 18 de abril de 1867, quando o abade Galeó de Gostela matou com um tiro de revólver o bispo de Madrid, Dom Martinez Izquierdo. Osana nasceu em Correntes, município no agreste do estado e a uns 30 quilômetros de Garanhuns. Era o terceiro filho dos 13 tidos pelo casal Modesto de Araújo e Silva e Olindina Siqueira e Silva. Recebeu a educação rígida do pai, fazendeiro e comerciante, que fazia questão de destacar para os filhos o valor da palavra de um homem. A religiosidade foi herdada do berço materno. Aprendeu também, desde cedo, que um homem que honra as calças que veste não leva desaforo para casa. Isso quem lhe ensinou foi o meio onde nasceu e se criou. O pai era um homem de uma personalidade muito forte, sabe? Não admitia contestação. Se você concordasse com o que ele dissesse, era ótimo. Aí se você
conversasse com ele, não, padre, não é assim, de coisa, ele ficava irritadíssimo, se irritava com uma facilidade muito grande. Uma pessoa 100%, bem com todo mundo, tratava bem todo mundo, não tinha problema com gente que tratava bem ele. Se tratasse mal ele ficava completamente diferente. Quando eu chegava bem cedo para tirar o leitinho para os cachorros dele e a gente mesmo, ele dizia assim, tem o dinheiro da feira hoje? Eu digo, Padre, hoje não tem não. Ele dizia, pois vou partir o meu no meio, para lhe dar. Aí ele, tá certo, Padre. Ele, quando chegou aqui, era uma pessoa que a gente notou que ele era diferente. Era uma pessoa extremamente nervosa e agressiva. E ele, quando chegou aqui, ele veio de Panelas. Agora, o tempo que ele passou aqui, realmente era uma pessoa, um homem assim, não era tão mal assim, celebrava a missa, tudo isso, mas sempre com aquela maneira muito agressiva. Em Panelas mesmo, ele foi retirado pelo secretário de Segurança Pública, Etelvino Lins. E ele, toda vez que estava no sermão, ele dizia que tinha se arrependido quando não tinha esfaixado a cabeça de Dom Mário Vilas Boas com a bala. Na época em que começavam a surgir os primeiros boatos em Quipapá sobre a conduta do Padre Osana, Dom Expedito era empossado bispo de Garanhuns, no dia 2 de fevereiro de 1955. Ele era cearense e vinha transferido da diocese de Oeiras, no Piauí. As pessoas reclamavam que pessoas moribundas não recebiam a extremunção porque Padre Osana estava na fazenda. Se precisassem dele durante a semana, também não tinha missa, não tinha nada. Se a criança nascesse para morrer, e morria sem batismo. Então, todas essas queixas eram levadas continuadamente a Dom Expedito. Ele era muito rígido nos princípios, o que era uma característica da igreja da época. Você não podia discutir nenhuma dos cânones da igreja, nem discutir posturas, nem nenhum dogma, nada. Não havia possibilidade. Você tinha que aceitar como era. O bispo era para ter ouvido várias vezes, chamado para um papo, para um bate-papo, para um diálogo amistoso e tal, teria evitado aquela tragédia que abalou a igreja romana. A crise entre o padre e o bispo ficou mais grave quando foram levantadas suspeitas sobre o relacionamento entre Osana e uma prima chamada Maria José Martins, que àquela época estava o ajudando nos serviços domésticos da casa paroquial. O ato que surgiu é que ela estaria esperando o filho dele. E o padre, ele sempre negou perante a cúria diocesana o envolvimento amoroso entre ele e essa parenta dele. Agora, é aquele provérbio latino, ou espanhol, italiano, se não é vero, é bem trovato. Que se não era verdade, o que contava era muito bem contado. E existe uma carta de Maria José para um padre com quem ela se confessou no Congresso Eucarístico, no Rio de Janeiro, confessando, na verdade, que vivia com o Padre Osana e já tinha feito até um aborto. O terceiro boato que surgiu em Quipapá dava conta que Osana estava mantendo na casa paroquial uma empregada de nome Quitéria. Essa notícia foi a gota d'água para o bispo, que deu um prazo de 15 dias para Osana retirar a empregada de casa. Eu deduzo que essa parte tenha sido boato, porque ele já vinha com um currículo de tal forma de agressividades e de invencionices que eu tenho a impressão que já não havia muita paciência para aguentar o Padre Osana, né? Ele já vinha de 7 paróquias, criando problemas em todas elas. Os padres todos acompanhavam esse problema do bispo, porque viam, durante o retiro do clero, a preocupação dele, chamar o padre para conversar. E às vezes o padre se exaltava. Em muitas ocasiões os padres falaram que precisavam ir retirá-lo do gabinete do bispo. Em todas as entrevistas que fiz com Osana, ele sempre negou todos os boatos. Segundo o padre, o que houve realmente foi um jogo político para tirá-lo da paróquia de Quipapá e colocar em seu lugar o padre Acácio Rodrigues, hoje bispo emérito de Palmares. O padre Osana pensava, isso depois ele pessoalmente me disse,
que eu estava querendo assumir a paróquia dele. Coisa que eu nunca pensei, ninguém nem nunca me falou. Eu tinha uma paróquia muito boa em Garanhuns e levou a coisa para esse lado, não é? Que eu estava insuflando o bispo para tirá-lo da paróquia, para eu ir para a paróquia dele. E o bispo disse assim, procure ver se ele já colocou a empregada fora. Quando ele chegou, ele perguntou se a Padre Osana já havia cumprido a ordem. Ele disse, não, nem cumpri, nem cumpre, ela vai continuar aí, que esse bispo, então, detratou o bispo, como podia, e ela ficou. Quando Dom Expedito tomou conhecimento do que ele havia dito, então preparou o afastamento dele, né? Porque ele já tinha comunicado o caso à Santa Sé, em Roma, e já tinha recebido a resposta que se o padre não obedecesse, deveria ser punido com a suspensão. E ele tentou convencê-lo, mas foi tudo em vão. Então ele suspendeu. Declaramos o reverendo padre Osana de Siqueira e Silva suspenso e destituído de seu munus de vigário ecônomo de Quipapá, a partir de 1º de julho, com o intuito de reparar os escândalos causados pelo padre em permanecer insubmisso à devida autoridade. O que significa que a partir deste momento ele não poderia celebrar nenhum sacramento da igreja, nem missa, mas ele, como sempre foi desobediente, no dia 1º de julho ele celebrou. Fez um sermão horroroso, maltratando muito o bispo, dizendo que não se submetia à autoridade do bispo, que o bispo era um pobretão, tinha nascido num berço de mulambo e que tinha estudado de esmola e que ele não ia submeter à autoridade de uma pessoa dessa. Chegou a dizer assim, o sangue dá no meio da perna, mas eu não me submeto à autoridade desse, que há 2 anos vem desgovernando a diocese. Pela manhã, depois do almoço, pegou o trem, passava todos os dias para Garanhuns, chegou às 5 horas e desceu do trem, armado, revólver no bolso, e foi direto para a radiodifusora, porque o objetivo dele era impedir que se levasse a público que ele estava afastado da igreja. Quando eu estava na rádio, o padre chegou. E então eu coloquei o papel no meio dos outros ali para ele não notar e não li. E o padre veio e disse, não, pode ler que eu respondo. Não queria provocá-lo. Aí ele disse, eu já sei, estão todos combinados. Aí saiu com raiva, né? Ele desceu, tomou um táxi, ia para o mosteiro para se hospedar lá. Mas o motorista de táxi disse que ele, no caminho, ele mudou a direção, o destino da viagem. Disse, não, pare no Palácio do Bispo. Chegando, o Dom Expedito tinha jantado, estava terminando de ouvir o programa, quando tocou a campainha. Ele mesmo foi atender. Então, quando ele abriu a portinhola na portaria, né, ele alvejou os 3 tiros. Após atirar em Dom Expedito, corri sem parar até o mosteiro de São Bento. Lá, contei tudo o que havia acontecido e comecei a chorar. Eu não tinha intenção de fugir para lugar nenhum. Queria me entregar à polícia e foi o que fiz. Só que a população de Garanhuns, né, agora estava vasculhando casa por casa, beco por beco, atrás do padre. O Dom Prior ficou apavorado, porque se chegassem ao mosteiro e encontrasse o padre, ele seria trucidado, né? O Dom Prior convidou o prefeito para ir ao mosteiro e disse que o padre estava ali. Aí ele conseguiu botar o padre na mala do carro e passou pelos... Não é que era o prefeito, né? Ninguém ia parar e coisa. Aí quando o pessoal de Garanhuns soube, ele já estava no Recife preso. Logo após Osana ser preso e trazido para o Recife, eu fiz uma entrevista exclusiva com ele, dentro da cela, na casa de detenção. Ele me surpreendeu pela sua frieza.
Não parecia estar arrependido pelo crime que cometera. Inclusive, chegou a me dizer: se Dom Expedito vivesse 100 vezes matá-lo-ia. Ele tinha uma maneira de enfrentar a imprensa quase como que um ícone da televisão, da música. Ele estava se sentindo ali alguém muito importante. Eu acredito, certo, que ele se ufanava, sabe? Ele se sentia bem em ser apresentado como o assassino do bispo. Ele queria que o povo tivesse medo dele porque ele era só o assassino do bispo. Se ele matar um bispo, você imagina outras pessoas, né? A primeira grande discussão é que o crime tinha que ser desaforado, ou seja, ele tinha que ir para outro fórum. Ele não poderia ser julgado, o padre, em Garanhuns. Ali não era um lugar isento, pelo menos teoricamente, não era um lugar isento. O julgamento do padre Osana foi, sem dúvida, o mais importante do qual se ouvira falar na capital pernambucana até então. Um esquema de segurança foi montado para proteger o prédio do Tribunal de Justiça do Recife. Jornalistas de todos os cantos do país se credenciaram para fazer a cobertura do episódio. As emissoras de rádio fizeram a transmissão ao vivo do julgamento. O clima na cidade era muito emocional de quem acompanhava. Porque é aquela história, né, e bem emblemática, do forte contra o fraco. Era a milenar estrutura da igreja contra um pároco de interior. E foi um momento assim maravilhoso para todas as pessoas que tinham alguma coisa contra a religião e contra não só as religiões particulares de cada um, mas sobre a religião como um poder. Da mesma forma, quando terminou o julgamento, que ele pegou uma pena levíssima, 2 anos e meio de prisão, ele foi ovacionado. Havia chegado a hora. Eu estava ainda mais uma vez para o julgamento. Mais uma vez sentado no banco dos réus. Mais uma vez. Tudo me voltava à cabeça. Aquele triste final de tarde do dia 1º de julho de 1957. O rosto do bispo, o primeiro julgamento, minha quase absolvição, meu segundo julgamento. A absolvição. Agora eu estou aqui numa nova batalha. Até que veio o 3º julgamento, ele pegou já uma pena maior, foi para o tribunal ainda reformou a pena, levou para 19 anos, e ele então cumpriu a metade da pena, né? Os 3 julgamentos traduz o quê? O quão rumoroso foi o caso. Que um julgamento de uma pessoa comum, no máximo 2 julgamentos, já é difícil nem conseguir um segundo. O dele não, foi uma coisa tão importante, que se foi para um 3º julgamento. É a prova exata da importância, né, e da repercussão do crime na sociedade. O corpo do padre Osana foi trazido para o Recife, necropsiado no IML e levado de volta a Correntes, onde será sepultado. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Garanhuns. Hoje, pela manhã, o delegado Gervásio da Silva ouviu o caseiro da fazenda do padre Osana, o agricultor Gerson Ferreira da Cruz. Neste momento, estão sendo tomados mais 2 depoimentos, o de Antônio Fernando Siqueira,
primo do padre Osana, e de Cícero Barbosa, que é vizinho do padre. A morte do padre Osana, para nós da comunidade de Correntes, foi algo que quase que esperado, até porque ele vivia envolvido em vários problemas com os vizinhos e sempre, vez por outra, procurava a delegacia para fazer reclamações. Foi justamente numa dessas denúncias que ele prestou à delegacia que, por coincidência, no dia da morte, ele estava com a intimação para entregar ao casal. Aí a suspeita justamente recaiu em cima do casal devido à intimação estar de posse do padre Osana. Muito sofrimento, não é fácil a gente estar em casa como eu estava, trabalhando com meu esposo, meu Deus filho, na roça, né? E quando pensar que não, chegaram, mataram ele e jogar a culpa para cima da gente, a gente não tem nada a ver com causa. Na realidade, o casal em momento algum participou, não só intelectualmente, como também ativamente do crime. Ele, inclusive, o casal, estavam trabalhando na propriedade, não saíram em momento algum e, inclusive, com provas cabais de testemunhas de vistas. O crime do padre Osana não tem autoria. A igreja está, então, trabalhando agora para ele ser reconhecido como santo. Isto é, ser colocado sobre os altares como modelo para os outros bispos e para todo o povo. Antes de morrer, Osana visitou o túmulo de Dom Expedito, se ajoelhou, chorou, pediu perdão. Diante dessa atitude, Dom Acácio deu início ao processo de perdão do padre. Em uma entrevista que eu fiz com o bispo Acácio, ele me disse que o Papa João Paulo II concedeu perdão ao padre Osana, embora o processo de indulto não tenha sido concluído devido à morte do vigário. E a história do padre Osana me lembra um provérbio religioso que diz: uma folha não cai de uma árvore sem que seja do consentimento de Deus.